Estamos apresentando o programa Na Mira da Cidade. A apresentação: Juliano Zimmer. Pontualmente 9 horas e 8 minutos. Bom dia a você que está conosco em mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Sempre tratando dos principais assuntos ligados ao poder nacional, estadual e municipal, né? A política levada a sério, debatida com profundidade. Eu agradeço desde já a sua participação comigo nesse início de programa. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. Em uma data como hoje, 18 de junho de 2013, há 7 anos, o Brasil se manifestava contra vários problemas políticos e sociais. Mais de 200 mil pessoas foram às ruas nas principais capitais do país, promovendo várias manifestações populares que inicialmente surgiram por conta dos aumentos nas tarifas dos transportes públicos municipais. E em Brasília, por exemplo, os manifestantes ocuparam o Congresso Nacional para protestar contra os gastos da Copa de 2014. A corrupção, por melhorias de transporte, por tudo isso, manifestantes invadiram Brasília. Problemas na saúde, na educação, foram as maiores mobilizações em todo o Brasil, desde as manifestações do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello em 92, e chegaram a contar com a participação de até 84% da população, ou seja, quase que totalmente toda a população brasileira unida com o único objetivo de reivindicar seus direitos como cidadão. E logo depois, após essas manifestações de 2013, 3 anos depois, de 2016, veio aí o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Um momento importante na história da política brasileira, da sociedade brasileira. Quero agradecer a sua participação. Não está conosco nesse programa o nosso comentarista Everton Moreira. Está fazendo alguns tratamentos de saúde, não é relativo ao coronavírus, mas é tratamento de rotina, né? Exames, enfim. Então não poderá estar conosco nessa quinta-feira, retorna na semana que vem. Mas está comigo, no meu lado, como sempre, como todos os programas na Mira da Cidade, companheiro de trabalho Haroldo Nascimento. Vai dar o seu bom dia também. Obrigado pela participação mais uma vez, Haroldo. Seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, amigos ouvintes, internautas que estão navegando no www.radiocidademix.com.br e também os nossos amigos que estão participando conosco através da live do Facebook, do programa Na Mira da Cidade, trazendo os principais fatos, o que é notícia na política nacional, estadual e municipal. Você fica bem informado aqui com ele, Juliano Zimmer. Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Haroldo. Bom dia, obrigado pela participação, 9 horas e 12 minutos. Você já pode participar conosco também, através da nossa live no Facebook, mandar suas mensagens. Pode também fazer uso do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Web Cidade Mix, mandando a sua mensagem, a sua participação. E nós temos o nosso canal, né, no YouTube. Eu quero lembrar para você que está nos acompanhando, até não falei no programa passado, e quero reforçar aí todos que acompanham o nosso programa, pessoal aí dos grupos, né, políticos do Facebook, que sempre estão antenados conosco. Nós temos o nosso canal no YouTube. Você digita lá, Na Mira da Cidade, _Juliano Zimmer. Vai encontrar todos os programas Na Mira da Cidade, né? E vai poder acompanhar na tela da sua casa, aí na TV, pela TV, via YouTube, né? Para você assistir aí quando você tiver o tempinho. Às vezes não pode acompanhar o programa ao vivo, pode depois resgatar os programas lá no nosso canal no YouTube. Conto com a sua participação, inscreva-se lá no nosso canal e participe conosco da nossa programação. 9 horas e 13, 9 e 13, eu começo falando do principal assunto que repercutiu a política nacional nas últimas horas, especialmente ontem a decisão, quase que por unanimidade, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal em dar continuidade às investigações das chamadas fake news, encampada aí pelo Supremo Tribunal Federal, que visa investigar notícias falsas.
Agora um detalhe que deve ser colocado em pauta aí, manifestações para todo lado, reclamações, né, grupos de esquerda, de direita, fazendo aí suas manifestações, dando as suas opiniões. Vale lembrar o seguinte, né, que essas investigações são ilegais perante a Constituição. Os ministros do Supremo estão querendo atuar como polícia, juízes e ao mesmo tempo desembargadores do Supremo, ministros do Supremo, né? E estão desrespeitando a tarefa que seria da Procuradoria-Geral da República. Como eu já falei aqui, o Procurador-Geral da República tem se manifestado contra esse processo das fake news no Supremo. PT e aliados têm usado críticas que integrantes do governo Bolsonaro fazem ao Supremo para afirmar que o atual governo é autoritário, fascista e que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, jogando toda a culpa ao presidente da República. E vale lembrar que no passado, bem recente, manifestantes de esquerda agiram muito pior contra o Supremo. Políticos de esquerda ameaçaram o Supremo Tribunal Federal e nada foi feito. Não se tinha declarações de Celso de Mello, não se tinha declarações de Dias Toffoli. Só para lembrar aqui, para trazer a memória, em abril de 2018, membros do MST, Movimento do Sem Terra, atiraram balões de tinta vermelha contra o prédio em que morava a ministra Carmen Lúcia. Sujaram toda a fachada do prédio com tinta vermelha, a cor do PT, só porque a ministra votou contra o habeas corpus de Lula um dia antes dele ter sido preso, né, e condenado pela Lava Jato. Em 2019, um ano depois, o José Dirceu, o petista José Dirceu, chamou o ministro Luiz Fux do Supremo de charlatão em uma live que ele fez no Facebook para o pessoal da esquerda, para os petistas. E depois, o ex-deputado federal petista Vadir Damos disse que o Supremo Tribunal Federal deveria ser fechado. Ameaçou, falou, com todas as letras, devemos fechar o Supremo Tribunal Federal. E por aí vão as críticas. O Requião, o ex-senador Roberto Requião e ex-governador do Paraná, em uma manifestação popular, junto com aliados do PT, falou o seguinte, ameaçou o Supremo: ou vocês soltam o Lula ou o Supremo vai acabar. O Supremo vai chegar ao fim. E cadê? E ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada contra isso. Os ministros não se pronunciaram, o Celso de Mello não falou nada, não se manifestou, e depois eles continuaram falando, ameaçando o Supremo. Em 2016, a ameaça do Lula chamando o Supremo de covarde, falando que o Supremo tinha se acovardado com relação à Lava Jato, e por aí vão as críticas. E continuaram a criticar, e ninguém disse nada. Ou naquele momento o Supremo Tribunal Federal não era indispensável para colocar ordem no país? É só agora, com essa tal da fake news, acusações imaginárias dos ministros, do Alexandre de Moraes, coagindo a população, jornalistas que estão trabalhando, blogueiros. E aí? O próprio Vadir Damos, aquele deputado federal que falou que o Supremo tinha que ser fechado, ele se aliou ao ministro Gilmar Mendes. Como é que um deputado comunista declarado vai fazer aliança com o ministro do Supremo Tribunal Federal que devia julgá-lo? O ministro do Supremo pode atuar como político? Os três poderes têm que andar harmonicamente para o Brasil funcionar. Poder judiciário, executivo e legislativo. Se todos os poderes são iguais perante a lei, têm a mesma autonomia, e o Supremo acha que manda em tudo e em todos, quer dizer que só os ministros do Supremo podem ser julgados. E ninguém pode falar nada. Eles são servidores públicos, pagos muito bem com o nosso dinheiro. E a população de bem tem que cobrar, sim, tem que cobrar responsabilidade do Supremo, assim como de qualquer órgão público. São muito bem pagos. E quem são os ministros do Supremo para serem
julgados como deuses que decidem o futuro da nação. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, foi um advogado sem prestígio. Esteve a serviço da CUT, do PT, desde 1993. 2007 foi advogado-geral da União do governo Lula, advogado do PT. Sempre reprovou num concurso público para juiz 2 vezes em São Paulo, em 94 e 96. E aí? Como é que faz? E todos eles advogam para políticos, todos os ministros do Supremo. Gilmar Mendes, ele é advogado do PSDB dentro do Supremo, defendeu Aécio Neves na Lava Jato. Foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2001 como advogado-geral da União do PSDB, do Fernando Henrique, foi nomeado ministro. Todos eles. Alexandre de Moraes, também ligado ao PSDB. Dias Toffoli ao PT. Barroso ligado a Dilma Rousseff. E por aí vão. Agora, não dá pra admitir, né, que eles queiram comandar uma nação. É só olhar pro passado deles, eles falam demais. Eles estão desrespeitando a própria Constituição, sendo que eles deveriam ser guardiões da Constituição. E aí? O presidente deixou claro que ele é contra a intervenção militar, saiu nos jornais, ele até foi contra manifestações, as últimas manifestações. Ele não teve participação nenhuma. E aí eles vêm falar que, tá tendo uma conspiração contra o Supremo. Peraí, gente. Como é que como é que existe conspiração? Aonde que tá escrito isso? Quem que tá falando isso? Não tem como. E aí o Celso de Mello disse o seguinte, veio falar aí várias vezes, né, veio falar que não aceita decisões fascistas do governo. Mas espera aí, ele está agindo arbitrariamente, fazendo acusações que não existem. Por ser o decano do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello influencia a opinião dos demais ministros da corte. Tá bom, estão chamando o governo federal de fascista. Então quero saber o seguinte, que lei que o governo federal violou da Constituição para ser chamado de fascista? Os jornais estão afirmando o quê? Estão afirmando ao contrário. Eles não têm o que fazer, os ministros ficam em quarentena, sem ter o que fazer. Tanto processo para ser julgado. Um abraço aí pro pessoal, Maria Tereza e Ed, bom dia, mandando bom dia pra mim, muito bom dia. A Gilma Rodrigues, bom dia pra todos, obrigado, igualmente. Cadê o Daniel Camargo dos Santos? Deve estar ligado, hein? Daqui a pouco ele entra aí pra participar, nosso ouvinte assíduo. Dê a sua opinião, hein? Você que está aí participando conosco, pode mandar a sua opinião. Né? Estamos falando aqui dessa investigação esquisita do Supremo Tribunal Federal com relação às fake news que não existem, só na cabeça dos ministros. Eu lembro que em 1964 todos sabiam quem eram os generais favoráveis a João Goulart, a renúncia de João Goulart, né? E os que queriam que ele fosse tirado do cargo. Existia sim uma conspiração naquela época, os generais falavam, faziam discurso, e hoje, cadê o discurso? Cadê os generais do exército falando? O exército tá quieto, as forças armadas estão trabalhando, enquanto o Supremo tá achando pelo em casca de ovo. Quem são os conspiradores? Por que eles não aparecem? Tem prova contra eles? Algum general ameaçou alguém do Supremo? E aí, as tropas estão na rua, os tanques de guerra estão na rua para bombardear o Supremo? Eu não vi nada disso. Eu me lembro muito bem que o presidente do Senado, no início do regime militar, em 1964, o senador Auro de Moura Andrade, do PSD, presidente do Senado em 1964, no início do governo militar, no momento em que os generais abusavam do poder, sabe o que ele disse? Os generais não podem substituir o poder judiciário. Japona não é toga. Ele falou assim. Ele quis dizer que a farda dos militares não era toga de juiz. Eles não podiam agir como juiz. Então hoje alguém tem que falar o seguinte.
a toga e a capa preta do ministro do Judiciário não é japona de militar. Então eles não podem também agir como militares e mandar confiscar celular de ninguém, invadir casa de ninguém. Assim como o militar não é juiz para julgar, o juiz e o desembargador não é militar para repreender as pessoas. 2001, ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal de 2001, ele disse que existe uma grande identidade entre o militar e o juiz. Ele afirmou que o ministro, na homenagem lá, que um ministro que ele recebeu do Ministério da Aeronáutica, ele disse o seguinte: a toga combina com a japona. Ele já pensa o contrário, né? Ele acha que os dois têm que trabalhar juntos. Tudo bem, mas não um invadindo o espaço do outro. Então, quer dizer, ele disse que quando o militar, já que o comandante militar, quando pune ou quando reconhece o mérito do comandado, exerce a magistratura. Exato, concordo. Esse ponto eu concordo. O ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo em 2001. Os dois têm que trabalhar juntos, mas sem um invadir o espaço do outro. O juiz não pode ser militar, de querer repreender ninguém, ou policial federal, e o militar não pode querer ser juiz e julgar quem está certo e quem está errado. Não existe isso. 9 horas e 25 minutos. Então está aí. É o desabafo para você que nos acompanha. Você que de repente vai assistir esse vídeo nas redes sociais depois, também tá assistindo agora e vai assistir mais tarde, nos grupos sobre política aí do Facebook. Eu quero a sua opinião também. A fake news, no momento em que se pensa em outras coisas no Brasil, né? Se pensa em como combater uma pandemia que está matando gente diariamente, milhares de pessoas, ficam tentando achar culpados onde não existe. Esse está sendo o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles querem mandar no Brasil. Eles querem mandar no Brasil, não respeitam a eleição de 2018, não estão respeitando o sistema eleitoral brasileiro, que elegeu um presidente da República com mais de 50 milhões de votos, 58 milhões de votos. Ele foi votado, o presidente foi votado, foi escolhido pelo povo para governar o país. Os ministros do Supremo não foram escolhidos pelo povo, foram escolhidos pelos ex-presidentes da República, cargos de confiança, cargos de compadre político. Tanto é que eles advogam para os partidos políticos e não para a população. 9 horas e 26 minutos. E nós temos também mais informações aqui ligadas à política. E eu quero lembrar também que tem aumentado muito os casos de coronavírus, né? Por todo o Brasil. Aqui no Paraná, o governador chamou os prefeitos ontem para conversar, o governador Ratinho Júnior, e através de videoconferência ele conversou com os governadores pedindo um alerta para cada prefeito, para cada prefeito aí de cada município do Paraná ficarem em alerta, exigir o isolamento social. E aí uma coisa importante ressaltar: não adianta tomar medidas radicais somente em Curitiba. Não adianta. As demais cidades precisam estar em sintonia umas com as outras. Região metropolitana, interior do estado, e assim por diante. Porque cada morte que ocorre por conta da doença vai cair nas costas do prefeito e do governador. Quando passar a pandemia, eles vão ser cobrados por essas mortes. E muitas pessoas vão processar, muitos familiares de vítimas do coronavírus vão processar prefeitos e governadores. Então eles sabem da responsabilidade que os aguarda. É por isso que eles estão querendo tomar medidas. E por outro lado, né? O principal problema são os leitos hospitalares. Nós já estamos com mais de 90% dos leitos hospitalares ocupados. E quando chegar a 100%,
Quando chegar a 100%, aí vai ser lockdown na certa. Aí não tem como fazer nada. Porque daí seu familiar vai precisar, nossos familiares vão precisar de atendimento médico, não vai ter como ser atendido. Porque os leitos vão estar completamente ocupados. Daniel Camargo dos Santos. Vamos pra cima, é isso aí, somos 10, é verdade. Bom dia pra você, Daniel Camargo dos Santos, participando conosco. É verdade, gente, olha, a situação não é nada boa. Quando chegar em 100% a ocupação dos leitos hospitalares nos hospitais do Paraná, não vai ter o que fazer. Curitiba já tá em mais 80% aí, no Paraná inteiro tá mais de 90%. E aí, como é que faz? Então é assim, a gravidade, o problema existe, é grave e exige responsabilidade dos governantes e, acima de tudo, compreensão da população. Por que compreensão? Antes de você tomar alguma medida anunciada pelos governantes, você tem que compreender o que está acontecendo. O problema não é, lógico, a doença mata, a doença é prejudicial, mas não é o único problema. O maior problema é que, se aumentar o número de contaminados, esses contaminados vão precisar de mais leitos hospitalares, respiradores, e aí não vão conseguir. Não vão conseguir. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão morrer em suas casas. Só que o isolamento social também não resolve. As pessoas do grupo de risco vão ficar em casa, mas as outras pessoas da família vão ter que sair para trabalhar e podem trazer o vírus para dentro de casa. Então a solução é complicada. A solução é uma vacina, que estão estudando, estão tentando trazer essa vacina e espalhar pelo Brasil, pelo mundo. Mas como eu disse no programa passado, esse vírus ele sofre mutações constantemente, então fica até difícil fazer uma vacina eficiente para combatê-lo. Então é isso, gente. A situação é essa do Paraná. Estamos a um passo do lockdown, pelo menos em Curitiba, conforme falou aí o prefeito Rafael Greca. E apesar da pressão da Associação Comercial do Paraná, dos comerciantes, os governantes estão preocupados com a vida da população. Porque, como eu disse, eles terão que responder lá na frente. Quando passar a pandemia, as mortes vão ser contabilizadas e jogadas nas costas dos prefeitos e do governador. Então a grande questão no momento é essa: falta de leitos hospitalares. É por isso que, como a doença não está sendo contida, não está sendo reduzido o número de contaminados, pelo contrário, está aumentando. Essas pessoas contaminadas precisam dos leitos hospitalares. Então, é bom tomar todo o cuidado. E até porque não é só de coronavírus que vai ter leitos para os hospitais. Existem outras doenças também muito sérias. Aliada com o coronavírus, essas doenças vão aumentando a necessidade de uso dos hospitais e dos leitos hospitalares. Está dado o recado que nós pedimos aqui, em nome de toda a equipe da Web Rádio Cidade Mix, que você tenha consciência do que está acontecendo. E é o seguinte: tomar todo o cuidado necessário com relação à higienização das mãos sempre, a utilização de máscara imprescindível também quando vocês estiverem em locais públicos, né? E sobre o lockdown em Curitiba, então voltando a falar, trazendo alguns números aqui interessantes. Falamos sobre a saturação dos leitos em UTIs. E ontem em Curitiba foram registrados aí mais de 2.300 casos confirmados, 89 mortes. E o Paraná já acumula mais de 10.500 casos de contaminação, 364 óbitos. Só o município de Londrina, que é o segundo maior município do Paraná, contabilizou 893 casos e 51 mortes. Então, por esse motivo, se cogita o lockdown nos próximos dias. Em Curitiba já foi falado sobre isso na live do prefeito Rafael Greca. E aí vai acontecer um novo fechamento, né, do comércio.
e, claro, principalmente os locais de grandes aglomerações, né? Os ônibus já estão operando de forma reduzida. Os motoristas de ônibus em Curitiba estão controlando o número de passageiros por veículo, né? E as medidas estão sendo tomadas. Inclusive, um fato interessante que em Londrina não vai ser impedida, a população não vai ser impedida de aglomerações, mas o prefeito estipulou multas altíssimas para os bares, restaurantes, condomínios que realizarem festas aglomerando muitas pessoas. A multa vai de 10 a 100 mil, para você ter uma ideia. Em festas de condomínios, né, em outras aglomerações ou eventos, seja qual for. Então, cada município está adotando uma forma de conter as aglomerações. E pedimos para que você tome todo o cuidado também. E aí nós temos aqui também, trazendo aqui a informação, né, confirmando aqui que aquilo que eu tinha falado ontem, a repercussão. Ontem não, anteontem no último programa, eu havia falado do novo ministro das Comunicações, né, o deputado federal Fábio Faria, do PSC, que veio para somar no governo federal, para trazer, para melhorar a imagem do governo federal, né, perante a mídia, que ele vem sendo surrado constantemente. E eles estavam precisando de uma, digamos assim, de uma reformulação no seu sistema, na sua equipe de comunicação. O presidente, então, chamou aí o Fábio Faria para assumir o Ministério das Comunicações. E como eu disse, né, ele já votou aí no Lula, já votou na Dilma, já teve ligação com o pessoal do PMDB, do PT, nos governos anteriores. Mas é uma pessoa que tem um contato muito grande com o Centrão, o grupo do Centrão lá da Câmara Federal. Tem um bom relacionamento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E foi visto como positivo a chegada do Fábio Faria no Ministério das Comunicações. Até porque ele vai fazer esse meio de campo entre o governo federal e o Congresso Nacional. Além de tratar da parte visual do governo, a parte de comunicação do governo, ele vai ter também essa missão de ser o interlocutor dos assuntos do Planalto com o Congresso Nacional, assim como Michel Temer foi, ao mesmo tempo que foi vice-presidente da Dilma, foi um articulador político no Congresso Nacional. Então foi visto com bons olhos a chegada do Fábio Faria no Ministério das Comunicações. E ele falou o seguinte, achei interessante o discurso de posse dele. Ele falou que nesse momento as disputas políticas devem ficar para 2022. Não deve existir atrito entre o poder executivo e o poder legislativo. Os dois têm que trabalhar em sintonia, visando as melhorias para o país, né? Visando o desenvolvimento do país. Eu concordo e assino embaixo. Uma disputa política deve ser resolvida não nos palanques da vida, usando a imprensa como porta-voz, mas sim em eleições oficiais. Então esperamos que dê tudo certo, né? Que daqui para frente os poderes trabalhem harmonicamente, fora o Supremo que não está pensando da mesma forma, né? Como eu disse, quer governar sozinho o Brasil, né? Então, infelizmente, sobrou aí o presidente da República, o presidente da Câmara e do Senado devem fazer a sua parte. Haroldo Nascimento, São José dos Pinhais já mudou também o horário de funcionamento com relação ao coronavírus. Eu fiquei sabendo que o prefeito teve uma reunião ontem também, né? E definiu aí com seus integrantes, integrantes do governo municipal de São José dos Pinhais. E lá em Curitiba já começou a funcionar o horário diferenciado no comércio. Vai ser das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, antes de se tomar medidas radicais, estão tentando de outras formas amenizar aí o número de pessoas nas ruas, aglomerações. E eu lembro que em 2009, na crise do H1N1, foram feitos justamente isso. Antes que a pandemia se espalhasse, o secretário estadual da saúde, na época, o médico sanitarista Gilberto Martins, secretário da saúde do governo Requião, tomou medidas preventivas antes que se espalhasse a pandemia, né, evitando justamente isso daí que estão fazendo agora, aglomerações, escolas, bares, locais públicos, né, igrejas, cultos, missas,
E aí, dessa forma, nós tivemos também muitas mortes com H1N1, mas amenizou o problema, mas daí depois logo veio a vacina, né, o Tamiflu. E agora eles estão tentando resolver o problema, fazendo uma prevenção com relação a aglomerações. Em São José dos Pinhais não é diferente, né, Haroldo? 9 horas e 39 minutos. Muito bom dia, Juliano Zimmer, novamente. Bom dia aos amigos que estão neste momento acompanhando junto com a gente. Mandando um abraço aí ao Daniel Camargo dos Santos, já está aqui, você estava com saudade dele? Já Juliano, mandei um alô pra ele aí. Já está por aqui também, tá né? participando com a gente. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Pessoal chegando aí e a gente já mandando o nosso carinho, nosso abraço também. Bom, Juliano, a situação bastante preocupante. Estamos com 14 casos de óbitos. Temos a notícia boa, aquela que eu passei, de mais de 300 pessoas recuperadas. Porém, a grande preocupação sobre a situação do isolamento social. Visto que estão abertas as lojas, estão aberto o comércio, as empresas estão funcionando, claro que as empresas, comércios, lojas precisam faturar. E para isso elas têm os seus funcionários trabalhando e muitas até fazendo das tripas coração para não precisar mandar embora e ainda fazendo o que podem. Eu recebi de um ouvinte da Rádio Web Cidade Mix pedindo socorro para que a gente faça o comentário, para que a mídia faça o comentário e também para que as pessoas que são os responsáveis do poder público que possam de repente avaliar essa situação, ver o que pode ser feito nestes casos. Porque o vídeo que eu recebi e publiquei no Facebook foi a pedido do ouvinte nosso da Rádio Web Cidade Mix, da situação, condições que está neste momento os ônibus que circulam no nosso município de São José dos Pinhais, que andam lotados os ônibus, pessoas numa situação próximas demais, já que temos que manter o distanciamento social em bancos, supermercados, lojas, que temos que cumprir tudo aquilo que se precisa para conter a contenção do do Covid-19, né? O H1N1 também não está fora na época de inverno, não está fora também. Então nós temos muitas preocupações com várias situações de gripes. E o Covid-19, o coronavírus, é o mais preocupante da forma como ataca e que as pessoas acabam tendo várias situações de problemas de saúde. Pedido deste ouvinte é para que as autoridades, se possível, revejam a questão de horário dos ônibus que estão circulando em horário de sábado. Com isso, a frota é reduzida, fazendo uma distância muito longa de uma viagem a outra. E também as autoridades têm que entender que muitos patrões não entendem a situação do funcionário. O horário dele trabalhar é às 7 horas, não tem como ele chegar às 8. Porque ele já começa a ficar sondado a ser o próximo a ser mandado embora, porque não consegue chegar no horário para executar a sua parte de trabalho. A gente sabe o quanto que é difícil e o quanto todo mundo está tentando se ajudar, todo mundo está buscando uma maneira para que a gente passe o mais rápido possível. Temos aqui na 15 de novembro um alerta feito pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que fala sobre o uso obrigatório de máscaras. Dá para contar hoje nos dedos as pessoas que não estão usando. São muito poucas as pessoas, e também sou favorável de que não está usando, tem que levar multa mesmo, porque se é imposto, isso é colocado para todo cidadão, deve ser cumprido por todos os cidadãos. As pessoas dentro do ônibus estão usando máscaras, porém elas não têm como, dentro do ônibus, manter o distanciamento social.
existe a situação da higienização que está sendo feito, parabéns, é muito bom, a cada viagem que chega é feita a higienização. Só que aquela pessoa que está dentro do ônibus, se ela estiver com o vírus e ela precisa fazer uso, que eu uso o ônibus também, então eu posso falar como que funciona. A gente tem que ficar segurando ali e muitas vezes você vai um pouco mais para frente, várias pessoas pegam no mesmo local e alguns trajetos que demoram entre 30 a 40 minutos mais ou menos, é tempo suficiente para que a pessoa seja infectada, mesmo que acabou de passar ali, feito a higienização, mesmo que fez a higienização, tem tudo uma situação ainda não conhecida de como ataca o vírus. Existiam uns comentários, Juliano, até de que o vírus pode vir até pelo ar. Sim, contaminação, né? Uma contaminação, até antes acreditava-se que era através de superfícies. Uma superfície que foi tocada, por exemplo, eu toquei agora aqui na superfície. Eu toquei na superfície, eu estou contaminado, eu acabo de contaminar a superfície. A próxima pessoa que tocar ali na superfície será contaminada também. Então, para que a gente quebre a chamada curva, que é um trabalho que vem sendo muito bem feito pela Secretaria de Saúde, e aqui os nossos parabéns à secretária Débora Chemin, toda a sua equipe, o enfermeiro João, a todos, as pessoas também da vigilância sanitária que estão indo nos comércios para ver se está sendo cumprido o decreto, se tem o álcool em gel, se tem o distanciamento. O trabalho está muito bom. O problema que a gente está vendo neste momento é a situação de aglomerações. E aglomerações que acontecem estas em locais de bairros, que isso não precisa nem ser comentado, que é uma situação lógica que todo mundo sabe que acontece em bares, lanchonetes, churrascos, mas a situação pode ser que haja aí, de repente, uma conscientização em massa para que as pessoas entendam, mas também tem que haver aí tem que haver um meio termo na situação do transporte público. Porque se está aberto, as pessoas estão lá, estão trabalhando e precisam do transporte público, ela vai chegar lá no horário, se está lotado, e de repente o ônibus consciência, né, Haroldo? Acho que se a pessoa vê que é isso que está sendo feito em Curitiba, o motorista responsável, o motorista do ônibus, de controlar a lotação dos bancos e quem fica em pé. Em pé não pode ficar. É só até o número de pessoas que ficarem sentadas, depois ele já pode passar direto dos pontos, estações, tubos. Então, quer dizer, sobrou pro motorista, até acho foi um erro do prefeito colocar essa responsabilidade nas costas do motorista, porque ele não é um fiscal sanitário. Ele não é um agente da Secretaria Municipal de Saúde. E as pessoas vão acabar indo pra cima dele com violência. Pode ocorrer isso. Pode acontecer. Cobradores dos tubos. Os tubos podem ser quebrados. Os vandalismo vai prevalecer. Até não diria na parte vandalismo, eu diria também aí na parte da situação do trabalhador, que eu volto a repetir. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, o que a pessoa vai fazer no momento deste, se ela tem que estar lá para cumprir o seu horário de trabalho? E se não tem condições de oferecer ônibus para essas pessoas, então a prefeitura teria que dar outro jeito. Oferecer, de repente, vans, né? Disponibilizaram o pessoal das escolas, pessoal das vans das escolas estão parados. Exato. De repente faz um acordo, faz um contrato com a prefeitura temporário, né? Exato. E eles podem prestar serviço para a prefeitura. É uma solução. E aqui o Juliano acaba de dar uma grande ideia. Quantas vans, quantos veículos que fazem o transporte dos alunos de escola estão parados e eles estão trabalhando em outras parados, sem ganhar, sem rendimento até. Sem rendimento. De repente dá para chamar estas pessoas e fazer um acordo com eles, porque a prefeitura já tem que pagar subsídios, né? De repente faz um acordo com estas pessoas. O governo do estado entra
com a contrapartida do que faltar, né? E seria uma solução. Foi o que aconteceu na greve de ônibus em Curitiba, há 2 anos atrás, né? A prefeitura acabou disponibilizando vans e combis para atuar junto com o transporte coletivo. Tem muita gente que tem ônibus também de viagem que está parado, de repente pode colocar para trabalhar por um preço o preço da própria passagem. Sim. O preço da passagem, mas precisa do quê? Precisa de uma fiscalização, uma autorização para que estes possam trabalhar, né? Claro, como que a pessoa lá que vai estar dirigindo a van vai cobrar? Coloca nos locais bilhetes para serem comprados para ser usados da van, né? E aí eles recebem isso através essa maneira ficaria aí a Secretaria de Transporte, Secretaria de Urbanismo. A Comec, né? Que cuida dos Aqui ônibus, já a Comec é na parte metropolitana, na parte urbana é a prefeitura. Sim. Mesmo, né? Na parte de Curitiba, que é a parte metropolitana, é a Comec. Agora em São José dos Pinhais é a prefeitura de São José dos Pinhais, é os seus diretores, seus secretários que podem de repente. Já pensou quantas vans estão paradas que de repente o secretário pode entrar em contato, conversar e colocar essas vans para auxiliar principalmente em horário de pico? Nos horários normais de comércio já aberto, depois das 9 horas, já fica tudo mais tranquilo. Mas no horário das 5:30 da manhã até 8 horas da manhã, é muito corrido para quem precisa de transporte. Né? Muita gente fazendo uso e dividindo aplicativos para não ter que pegar o ônibus, porque o ônibus está lotado e assim mesmo os ônibus estão lotados. Seria de uma ideia, colocar esta ideia para que fosse pensado, conversado, precisa de apoio da Câmara de Vereadores, dos vereadores, para fazer um decreto de emergência do prefeito, esta situação, o que precisa? A gente não sabe, essa parte técnica pertence aos secretários, pertence aos vereadores, pertence ao nosso prefeito. A gente só está dando aqui uma ideia que eu aproveitei daquilo que o Juliano Zimmer falou, das vans escolares que estão paradas, e elas são regulares. Elas estão regulares, elas passaram pela vistoria, né? Estão parados, de repente podem estar ajudando nessa situação para que não haja essa aglomeração. Então, daí, no caso, vai gerar empregos, porque daí as pessoas que estão sem ganhar com a sua van parada, dando despesa, vai estar gerando emprego e ao mesmo tempo vai estar solucionando o problema do transporte na cidade. E com relação à cobrança da passagem, pode ser feito igual acontece nos micro-ônibus. O próprio motorista cobra a passagem. Então não precisa nem disponibilizar mais funcionários. A prefeitura colocar lá cobrador ou o fiscal da URBS, que seja. Eu acho que daria para fazer um sistema provisório para atender toda a demanda e não aglomerar muitas pessoas no transporte. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que deve-se pensar nisso. Alguém quiser participar conosco também, tá aberto o nosso chat aqui, né? Carlos Ricardo, um abraço, meu irmão. Tá chegando, já chegou aqui na Web Rádio Cidade Mix. E daqui a pouquinho vem com o talk show aí do Carlos Ricardo. Sucesso das manhãs da Web Rádio Cidade Mix. Sempre trazendo entrevistas ao vivo. Programa diferenciado no rádio e na comunicação. Olha, hoje a dupla Léo e Vinícius vai estar no talk show da cidade, junto com o Carlos Ricardo. Quero ver aqui se a gente tem mais alguma situação. Enquanto você vai pesquisando aí, eu quero trazer mais uma notícia. Os venezuelanos estão se queixando do Brasil para a ONU, viu? Foram fazer fofoca lá. Foram fazer críticas do Brasil, falando que o Brasil é uma bomba sanitária e que pode exportar o coronavírus para a Venezuela. Olha que absurdo. O que é uma ironia, visto que a operação de acolhimento dos venezuelanos há pouco tempo atrás serviu, né? O Brasil serviu para acolher os venezuelanos, mais de 260 mil venezuelanos que chegaram no Brasil sem emprego, sem ter o que comer, né? Passando por dificuldades, fugiram de uma ditadura que acontece desde 1999, veio com o Hugo Chávez, com o Nicolás Maduro, e agora o Brasil não presta mais, né? Engraçado, virou uma bomba sanitária, Haroldo. É uma ingratidão danada, né, desses venezuelanos, eu vou te contar, viu?
Aí é o seguinte, vale lembrar que as pessoas foram vacinadas, os venezuelanos tiveram vacina à disposição no Brasil, alimento, hospitais, muitos vieram com problemas seríssimos de saúde, atravessaram a fronteira ali pela região do Amapá, que faz fronteira com a Venezuela, e na época eu me lembro que o Bolsonaro acolheu os venezuelanos, disse que não iria expulsar ninguém, né? Inclusive o governo, os governadores foram a favor dessa ideia de dar abrigo aos venezuelanos. E aí agora a Suprema Corte venezuelana e o pessoal lá, as Forças Armadas da Venezuela vem com essa balela, com essa conversa fiada. E eu quero lembrar que a Venezuela já foi muito rica, né? É só você puxar na história, o primeiro campo petrolífero do mundo foi construído na Venezuela em 1914. Aí teve um ditador lá, que apesar de ser ditador, fez o país, digamos assim, se desenvolver rapidamente em 1930, né? O Juan Vicente Gomes ajudou a consolidar o Estado venezuelano como potência na época. E aí depois, em 1950, a Venezuela chegou aí ao ranking mundial com um dos maiores PIBs do mundo. Aí foi governado pelo general Marcos Pérez Jiménez, um militar também. E depois foi só caindo. Entrou o Nicolás Maduro e a ditadura. Olha só o que a ditadura faz no país, Haroldo Nascimento. Deixa o país com gente passando fome, mortes, e as pessoas tendo que fugir do país, procurar abrigo nos países vizinhos. E agora estão reclamando do Brasil. É brincadeira, né? 9 horas e 55 minutos. Pra fechar aí, Haroldo, alguma notícia, alguma informação aí importante nas últimas horas? Que a eleição, pelo que se comentam, alguns falam que ainda não, outros que sim, que mudou a data, né? Que pode acontecer em dezembro. As eleições municipais, prefeitos, vereadores dos municípios ganham aí mais um prazo para suas campanhas, porque pode acontecer. Ainda não tenho bem certo, Juliano, se já é certo que vai ser mesmo entre ou novembro ou dezembro, mas já pelos comentários, a Rádio Peão já falando sobre o assunto, então alguma coisa já está em definição, aguardando de repente somente aí só a batida do martelo para concretizar se vai ser mesmo mês de novembro ou mês de dezembro. O ministro Barroso se pronunciou aí ontem. E o que ele falou que vai ser adiado. Tudo indica que realmente não tem condições, porque a pandemia está piorando, né? Os contaminados estão aumentando no Brasil. E ele disse que vai ser adiado. Não foi definida a data ainda, mas acredito que deva ser em dezembro mesmo. Acho que vai ser adiado por uns 2 meses aí, para tentar conter aí a pandemia do coronavírus, né? Só que se ficar pro ano que vem, daí já vai mudar todo o calendário político. Muda todo o calendário. 9 horas e 56 minutos. Na minha fala de encerramento, a pedido do ouvinte, a gente traz na página do Facebook a filmagem da lotação de ônibus de uma região aqui de São José dos Pinhais, como acontece em vários lugares. A nossa crítica é uma crítica construtiva, até mesmo com pontuação do que poderia ser feito. Vale aí as autoridades também que devem estar pensando de uma maneira de como ajudar nessa situação de aglomeração, para que não aconteça tanto aglomeração. Daí, através do pensamento do Juliano Zimmer, eu fiz o complemento do pensamento das vans escolares que estão paradas e que poderiam muito bem estar ajudando, de repente, através de uma boa conversa aí com os secretários municipais e também até com o prefeito de São José dos Pinhais, vindo dar uma força na situação para que possamos juntos combater o coronavírus Covid-19. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na terça-feira, se Deus quiser, Ele quer, e eu vou correr atrás. Um beijo no seu coração. Valeu, Haroldo, obrigado pela sua participação. Então, para você que esteve conosco também, a nossa equipe aqui de trabalho da Web Rádio Cidade Mix. Nós voltaremos aí na próxima terça-feira. Tem a frase pérola do dia para encerrar o programa, com relação ao projeto de lei sobre abuso de autoridade. O ex-senador Roberto Requião disse o seguinte: eu diria que Moro andou fumando erva estragada. Meu projeto não diz isso, que o juiz pode ser punido por errar a interpretação da lei.
Porque o projeto não criminaliza o erro. Então tá aí, Roberto Requião, na época senador, falou isso em 2017, ao responder ao artigo do então juiz Sérgio Moro, que publicou no jornal O Globo críticas contra Requião sobre o projeto de lei que ele apresentou no Senado, falando sobre a lei de abuso de autoridade. Aí então, falou que fumou a erva estragada o Requião, e o Requião muitas vezes esqueceu de tomar o remedinho dele também, com os ataques que fez aos políticos do Paraná e aos jornalistas também. Um abraço e até a próxima semana, até terça-feira. Tchau, tchau.